proteger um pouquinho ele, muito no amor. Amém? Meus irmãos, eu quero ministrar essa mensagem junto com você essa noite, e você faz parte dessa mensagem. Então, quero trazer um entendimento que há muitas mensagens, quando ministramos, todas elas têm a função de ensinar a igreja, trazer conhecimento, trazer luz, trazer clareza. E em meio a essas mensagens, muitas mensagens, elas também são com um teor profético, daquilo que discernimos que está no coração de Deus e comunicamos para a igreja. E várias vezes experimentamos esse tipo de mensagem, que você fala assim, olha, essa veio revelada do trono. E nada mais é do que a palavra gerando forma e estrutura no nosso meio. Mas em alguns sábados, nós não temos trabalhado ainda com séries de mensagens, mas na minha cabeça sistemática, a gente está trabalhando coisas que são apostólicas. E como assim, Tiago? Como assim são coisas apostólicas? Nós estamos lançando fundamento sobre muitas coisas que queremos viver como juventude. Então, nessa noite, essa mensagem ela tem um teor apostólico. Ela é fundamento daquilo que nós temos para viver como igreja, como geração, como juventude. Então, se ela é uma mensagem que ela é apostólica, ela tem uma função de criar fundamento e raiz no teu coração, eu preciso que você comece abrindo teu coração para essa mensagem. Coloca a mão no seu coração. Repita a simples oração. Senhor, eu abro meu coração a Ti. Que a mensagem gere vida, fundamento e raízes sobre o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Por isso, abra sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo 25. A gente vai ler do 23 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 25. A gente vai ler do 23 em diante. Antes da gente ler, quem aqui é meio espacial, assim? Tem gente que começa a conversar, eu acho muito engraçado. Meu pai, ele trabalha na indústria, ele trabalha numa área específica, que é metrologia. Metrologia, a Júlia achava que era quem viu o tempo, daí eu expliquei que não era. Isso é meteorologia, mas a metrologia é uma parte dos estudos do metros. Para quem fez engenharia, é uma matéria que não curte muito. Tipo assim, tem que medir. Mas, sabe aquela pessoa que tem noção espacial? Nossa, daqui até ali dá 3 metros. Eu acho incrível quem tem essa noção espacial, não é verdade? Alguém aqui tem essa habilidade? Quando conversa assim, você fala, a pessoa consegue visualizar aquilo. Temos aqui algumas pessoas, então eu quero te imaginar você, enquanto você lê esse texto, essa noção espacial agora, tá bem? Então, Êxodo, capítulo 25, do 23 em diante. Vai dizer assim, façam também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros. Olha aí, já pegou a primeira informação. A largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixa-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que possa carregar a mesa. Faça esses cabos de madeira de acácia e revestindo-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos e os seus recipientes para o incenso. E as suas jarras, as suas taças também serão oferecidas às libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, permanentemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, se você é meio espacial, você conseguiu ali entender
ali a realidade daquela mesa. Alguém aqui conseguiu visualizar essa mesa? Alguns sim, olha, meu Deus, vocês são especiais. Outros estão boiando, estão assim, meu Deus, que é isso? E que texto a gente vai trabalhar nessa noite? Meus irmãos, a Bíblia, num panorama geral, ela apresenta e tem mensagens centrais. No livro de Gênesis, nós temos ali a criação do homem, o relato da criação, da grandiosidade de Deus, o poder, a infinitude dele, e vemos Deus criando todas as coisas, mas também no próprio Gênesis nós vemos a queda do homem e as consequências do pecado ali ficam de maneiras mais claras no livro de Gênesis, e como se reverberou o pecado que veio à terra, mas a gente entende também no livro de Êxodo, o próximo livro da Bíblia, que uma das mensagens centrais do livro de Êxodo é a reconciliação de Deus para o homem. E é muito interessante para que você entender um pouquinho essa reconciliação. Deus, ele tem um povo, ele fala assim, olha, eu vou tirar vocês do lugar que vocês estão e vocês vão até um lugar, até a terra prometida, Canaã. E Deus, ele tem esse desejo de habitar no meio do povo. Mas ele faz algo incrível. Ele cria um tabernáculo. Ali nós vemos no livro de Êxodo os detalhes desse tabernáculo. E nessa mensagem de reconciliação, esse tabernáculo, a gente tem alguns elementos. Por exemplo, se eu falar assim, quando vem a palavra tabernáculo, o que você imagina? Talvez você imagine a Arca da Aliança. Talvez você imagina aqueles lugares de ouros. Ou, antigamente, as pessoas veem umas ideias teológicas, meus irmãos, que sabe Deus de onde veio. Quem aqui já ouviu falar assim, que o sacerdote, para pisar no Santo dos Santos, tinha uma corda amarrada no pé dele. E daí, se ele estava em pecado, ele caía morto, e daí puxavam a corda. Quem aqui já ouviu isso? Meus irmãos, sabe onde está escrito na Bíblia? Em nenhum lugar. Então, assim, não tem nenhum lugar que confirme isso, nem nada, até porque as roupas eram compridas. Eu estava conversando um dia com uma pessoa que manja muito sobre as proporções do tabernáculo. E ele falou assim, me descreva o tabernáculo. Eu falei, quer ver se eu sei? Eu vou mostrar que eu sei. E comecei a falar as características. E eu falei, ali havia uma espécie de escada. Ele falou, peraí, uma escada? Eu falei, uma escada. Porque havia diferentes níveis ali de lugares dele. Não. A escada, ele mostraria o tornozelo dele. Então, a túnica ia até o chão e se arrastava. Então, era uma rampa. Eu fiquei, meu Deus, que doideira. Como eu não sei. Aprendi com isso, com ele, e ele me explicou. Sabe quando as pessoas falam que tinha uma corda amarrada? Não podia ter. Porque mostraria até os tornozelos da pessoa. Eu lembro quando vem a palavra tabernáculo, tem um CD do Antônio Cirilo chamado Intimidade 3. Não tem Intimidade 1, 2, Intimidade 3. E a capa era o tabernáculo, era o povo ao redor e tinha uma coluna de fogo até o céu, assim. Parecia filme da Marvel, sabe? E vinha assim, tabernáculo, Intimidade 3. Eu achava incrível. Mas nessa figura de reconciliação que traz sobre o livro de Êxodo, algo que eu quero que você se atente é que Deus ele manda construir uma mesa nesse tabernáculo. Nós lemos a proporção de como era mais ou menos aquela mesa, como funcionava, como eram as dimensões, e Deus dá uma atenção detalhada ali para Moisés sobre a construção dessa mesa. E, meus irmãos, e mesa dá uma cara de casa, não é verdade? Eu lembro quando eu comprei o primeiro apartamento, parece que eu tenho 2, não tem, né? Mas eu lembro do meu primeiro imóvel ali, quando a gente estava noivos ali, e daí, com a graça de Deus, a gente conseguiu adquirir um imóvel, e eu achei a sala tão grande. Falei, nossa, essa sala é espaçosa demais. E daí, até colocar uma mesa. Quando eu coloquei a mesa, eu falei, essa sala é pequena, não cabe nada. Mas parece que a partir do momento que eu coloquei a mesa, começou a ficar com uma cara de casa, não é? E
a mesa, ela tem assim um significado. Para alguns homens, é uma espécie de cabide. É um cabide 2.0. Eu aprendi isso. Na mesa, a gente às vezes coloca uma camiseta ali na cadeira, não é verdade? Quem aqui faz isso? Se confessa. Sabe por quê? Porque ela não está tão limpa a ponto de ir para o guarda-roupa e ela não está tão suja a ponto dela ir para o cesto de roupa. Então ela está no intermédio. Significa que eu vou usá-la logo. Então assim, ela fica ali. Mas ela também dá essa cara de uma casa desarrumada. Às vezes eu acho que minha casa está desarrumada e eu tiro as camisetas ali ao redor da cadeira e fico, não é que está arrumado, não é que está bonito? Mas dá uma maneira, dá um formato de casa, meus irmãos. E a mesa, e experiências envolvendo a mesa na Bíblia, tem mais de 100 passagens através da Bíblia. E temos histórias que são contadas na Bíblia ao redor da mesa. Então Moisés, ele sentou para almoçar, ele partiu o pão. E é um pedido específico de Deus, para que ele preparasse uma mesa, para que ele tivesse uma refeição. Então ela tem um teor espiritual também. E essa mesa no tabernáculo, ela também mostra, por si só, nessa figura de reconciliação, o desejo de Deus se relacionar comigo e com você. Não é verdade? E a Bíblia vai mostrando ali no livro de Êxodo, por exemplo, várias figuras que nós lemos, e elas, para quem gosta de caçar easter egg, fazer referências, o livro de Êxodo faz muitas referências à figura do Cristo. Então, a gente vê ali, igual lemos os utensílios, ele fala sobre o incenso, ele está voltado à adoração. Aquilo que subia de maneira agradável a Deus estava presente na mesa, mas também ali falava sobre o vinho, que faz uma clara referência à ceia do Senhor e ao Espírito Santo. E essa mesa, ela não é só uma mesa rústica ali por si só, não. Você vê que tem argolas, tem uma corda, ela tem todo um tratamento especial, porque Deus, ele criou a mesa para ser usada, para ser frequentada. E é interessante que dentro dessas simbologias, igual nós lemos, ali na mesa era servido algo chamado os pães da presença. Está lá em Êxodo 25:30 que nós lemos. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. E, meus irmãos, havia um ritual naquele tempo que cada sábado, os sacerdotes, eles substituíam os pães da semana anterior. Está lá em Levítico 24, do 5 ao 9, se você gosta de anotar as referências dessa passagem específica. E eram colocado novas porções de pães quentes sobre essa mesa. E era interessante que eram 12 pães que eram colocados ali naquela mesa, se dividiam em 2 fileiras, com 6 para cada lado. E, meus irmãos, esses pães, eles eram uma oferta apresentada ao Senhor. Novamente, na simbologia, 12 pães significava as 12 tribos de Israel. Ali. Então é um livro cheio de referências, cheio de apontamentos para aquilo que Cristo haveria de fazer, e a gente vai olhar também na perspectiva no Novo Testamento para isso. Mas nós vemos também na figura dos pães da presença no tabernáculo, é uma clara referência a Jesus. Jesus é chamado de o pão do céu, o pão da vida, o maná celestial. Então, ter esses pães sobre a mesa eram também um sinal de mostrar que a provisão de Deus estava sobre Israel, o favor de Deus estava sobre cada tribo. Deus era com eles. Então mostra a aliança, meus irmãos, sendo feita ao redor dessa mesa. Assim como você tinha a referência do maná no deserto, ali no tabernáculo também os pães estavam sendo oferecidos na mesa. E como Deus dava de maneira abundante, e era uma maneira de o povo mostrar a gratidão, a adoração, como havia algo fresco sobre a mesa. E é tão bom você ter comida fresca, não é verdade? Sobre a mesa.
Então Deus, ele tem esse significado, meus irmãos. E o ato de uma refeição no Antigo Testamento tem uma simbologia muito forte. Se você vai ver ali, Abraão, Deus chama ele para uma refeição, está lá em Gênesis 18. Deus convida Abraão a uma refeição. Em Êxodo 24, 9, depois que Deus deu a lei a Moisés, deu a lei a Israel, Moisés e os anciãos subiram a montanha para comerem uma refeição com o Senhor. E o texto retrata dessa forma maravilhosa, naqueles momentos que eles vieram. E uma aliança era feita em lugar de comemoração com o Senhor. Então mostra que na mesa é um lugar de reconciliação. Muitos pais me falam assim, olha, o meu filho está mal, meu filho está triste, tá? Que eu falo, o que aconteceu? Meu filho não quer comer na mesa, ele só quer comer no quarto. Quem aqui já foi o filho que comeu no quarto? Eu nunca fui esse filho, eu ergui a mão só para você não ficar sozinho. Minha mãe nunca deixou, nunca cogitou. Um dia eu falei, mãe, eu vou para o quarto. Daí ela falou, na mesma medida que você vai, eu vou te trazer na velocidade com um tapa. Eu falei, então eu vou na mesa, mãe. Então, mas você talvez foi esse filho que experimentou comer no quarto, ali em formato da sua rebeldia, da sua rebelião. E depois que deu tudo certo, ali com a sua mãe, o que você fez? Você voltou a comer aonde? Na mesa. Então a mesa, meus irmãos, ela tem esse lugar de reconciliação, esse lugar de relacionamento, esse lugar de intimidade. Mas você pode olhar e falar assim, Tiago, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, quero te mostrar agora a luz do Novo Testamento. Por isso, abra sua Bíblia comigo, Lucas 22, e a gente vai ler do 19 em diante. Vai dizer assim, tomando o pão e tendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si quem haveria de fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca quais deles era considerado o maior. Jesus disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou com vocês como quem serve. E meus irmãos, queria que você fizesse uma pergunta. Se fosse essa sua última noite vivo, o que você faria? Eu mandaria uma mensagem para os meus pais, eu faria um post, eu sei lá. O que você faria? Eu agradeceria. Obrigado quem me viu, quem me seguiu. Estamos juntos. Até a eternidade. O que você faria se fosse hoje? Me constrange muito por onde se passa essa passagem, porque no último dia de Jesus, ele escolhe uma mesa, ele prepara uma mesa, ele prepara uma comida e chama seus discípulos, chama seus amigos para passar um tempo com eles. E dentro disso a gente tem a conversa mais longa relatada nos evangelhos. São 4 capítulos onde Jesus está na mesa e ele encoraja, ele corrige, ele lava os pés, ele faz uma ceia, ele até aponta, olha, alguém há de me trair. Jesus escolhe passar os últimos momentos à mesa. E isso diz muito sobre o coração dele. Isso diz muito pelo preparo que ele estava dando aos discípulos. E hoje tem um certo jargão gospel que às vezes as pessoas falam. Olha, a gente precisa de um tempo de mesa. Quem aqui já ouviu isso?
Mas a gente precisa entender o que significa esse tempo de mesa. Eu não sou contra, não. Mas muitas vezes o que a gente considera de tempo de mesa não tem nos edificado, não tem apontado para Cristo. E eu entendo que a mesa é esse lugar de intimidade. E eu quero te perguntar, qual a última vez que você frequentou uma mesa de alguém? Qual a última vez que você preparou uma mesa para alguém? Às vezes a gente acha que pela intimidade, ele é íntimo, eu não preciso preparar nada. A gente acha que preparar o melhor é para o desconhecido, para ver o que eles vão pensar da gente. A gente é meio mesquinho. Mas qual a última vez que você chamou aquele amigo? Cara, fala aí o que Deus está falando com você. Compartilha desse pão. Compartilha da palavra. Compartilha dessa revelação. Eu lembro que praticamente tudo que eu tenho, eu ganhei. Não tem muito mérito e muito esforço, não. Tudo é graça. E graças a Deus, quando a gente casou, a gente foi muito abençoado, eu e a Ju. Ganhamos lave seca, meu Deus, céu na terra. Ganhamos muita coisa. Mas eu lembro que o que mais queimou no meu coração era a mesa, meus irmãos. Meus pais são pessoas bem reservadas, bem fechadas. Então eu não fui criado numa cultura onde era fácil se chamar as pessoas, bora lá em casa. Meu Deus, se eu aparecesse com uma pessoa que eu não soubesse, meu Deus, ia dar ruim para mim demais. E eu sempre admirei aquelas famílias que olhavam e falavam assim, olha, cheguei com mais 2, a mãe fica até feliz. Eu fico, meu Deus, que doideira. E eu ficava olhando, eu frequentava já essas mesas novas, frequentava a casa do pastor Jefferson. Eu e o William, o pastor Jefferson voltou da lua de mel, a gente estava lá batendo ponto e posando na casa dele. Eu fico, misericórdia. Depois eu colhi isso. Então, cuidado com o que você semeia. Brincadeiras à parte. Mas eu lembro de tantos momentos com os meus amigos ao redor da mesa. E eu tinha uma expectativa, meu irmão. Falei assim, amor, se prepara para receber gente. E com a graça de Deus, a gente pôde receber muita gente em casa. E a mesa não era proporcional do tamanho da sala, não, meus irmãos. Ficava apertado pra caramba. Vamos cortar essa mesa? Vamos serrar? Não, essa mesa vai ficar assim. Ela está pedindo arrego já. Que foram 3 mudanças de casa, meus irmãos. O pezinho chega a dizer... Ele grita junto, a célula que sabe. Daí toda semana, célula, a mesa vai para lá, as cadeiras vão para cá. Tem uma... Tio Heron tentou salvar, já reforçou do reforço. Não tem mais o que fazer naquela mesa. É daqui para a glória. E a próxima também consagrada ao Senhor. Mas, de volta, qual a última vez que você teve esse tempo de comunhão com alguém? Que você compartilhou do pão vivo? Que você compartilhou de Cristo? Falou assim, cara, o que Jesus está falando com você? Que você teve a simplicidade de abrir o coração. Eu entendo que mesa é algumas características e ela pode encaixar na sua vida. Meus irmãos, mesa é um lugar também de comissionamento. Jesus estava comissionando os discípulos ali para uma missão na mesa. E eu lembro que nos últimos momentos antes da gente partir para Montenegro, eu reuni todos os meninos que eu caminhava em discipulado. Foi um chororô, lembra? Foi na casa do Davi. Tristeza. E foi muito doido. Mas foi aquele tempo de aliança, aquele tempo de comissionamento. Aquilo marcou a minha vida, meus irmãos. E mesa é um lugar onde a gente aprende, onde a gente recebe do Senhor. Mas também mesa, meus irmãos, é um lugar de perdão. Porque ali os discípulos,
Jesus está dando um exemplo aos discípulos. Há um momento de lava-pés. E uma coisa que a mesa ela proporciona para nós, democracia. Porque na mesa todos nós aparentamos ter os mesmos tamanhos, não é verdade? Vou usar meu cunhado. O William está aqui. Meu cunhado, quem aqui conhece meu cunhado? Ele é um grande homem de Deus, ele é bem baixinho. E ele foi... A gente acabou um culto, a gente foi sair para comer na pizzaria. E eu lembro que ele estava sentado lá. E o William... Oi. Era a primeira vez que o William, o pastor Jefferson, estava vendo ele. E daí, ele estava na mesa, era uma altura normal. Calma. Isso, então tá. A Júlia está dando mais detalhes. Quando o William chegou, meu cunhado já estava ali na mesa, sentado. E daí ele foi levantar para cumprimentar o William. Então ele estava numa altura, ele foi ficar em pé, não mudou muito. O William virou assim, mano, cadê o resto dele? E a gente deu muita risada, e eu falei assim, é desse tamanho mesmo, ele é assim, tá tudo bem. E a gente deu risada ali, mas na mesa há uma democracia, todos nós estamos no olho no olho. Na mesa a gente consegue falar com intimidade. Quando a gente está sentado na mesa, para abrir o coração, não há pressa, não é verdade? Para quem é casado, para quem vai se casar, vocês vão ter muita conversa na mesa. E daí, se um começar a mexer no celular, ele vai falar, para de mexer no celular. Olha para mim. Isso acontece. Porque há esse lugar de intimidade. Então, na mesa é um lugar democrático. É um lugar onde a gente consegue olhar no olho. É um lugar onde a gente não tem pressa para tratar, para rir. E talvez na comunhão, meus irmãos, qual a última vez que você ficou até tarde na casa de alguém, não por inconveniência, porque você não sabe dar tchau, mas porque você vê e fala assim, gente, passou 4 horas já, e a gente está aqui sentado, e parece que não passou. Às vezes usamos a mesa para uma outra comunhão, e eu não estou falando que isso é errado. Pelo amor de Deus, Gabi, tá bom? Não é errado. A gente pode jogar jogos ali na mesa. Pode, está tudo certo, eu gosto de jogar. Mas ela não pode ser o principal alvo. A principal finalidade não pode ser essa. Então, qual a última vez que você perdeu tempo, tendo comunhão com alguém que você falou assim, meu Deus, as horas passou e nem parece. E sabe, muitas vezes nós nos fechamos. Fechamos a nossa casa, fechamos a nossa mesa. Porque fomos traídos, ou porque algo aconteceu. A nossa função é, não, eu vou me fechar ao máximo. Mas eu aprendo com Jesus. Porque na passagem que nós lemos mostra Judas. E fala que Judas estava com ele à mesa. E Lucas faz questão de relatar que Judas estava ali. Muitas vezes nos fechamos e falamos assim, olha, se for para receber esse tipo de gente, eu prefiro nem me abrir. Mas na proporção, tinha um Judas, mas esquecemos que ali havia Pedro. Esquecemos que ali havia João. João que haveria ter a responsabilidade de tamanha intimidade, de cuidar da mãe de Jesus. Então, meu irmão, se você foi traído, se algo aconteceu e feriu você, não feche a sua mesa, porque dela pode passar muitos Joãos. Muitos ali negaram, abandonaram a Jesus, mas apenas um o traiu. E na proporção, o quanto vale, meu irmão? De 1 para com 12. Você tinha 11 ali, que estavam com o coração pulsando. Então, se você se feriu nessa intimidade, e a intimidade é você se expor, não é verdade? É você mostrar a sua vulnerabilidade.
E às vezes somos traídos. Isso acontece. Mas eu quero te dar uma palavra. Não feche. Não feche o seu coração para a intimidade. Mesa também é um lugar de servir. E uma das atitudes que minha esposa tem, que eu gosto muito, ela gosta de servir todo mundo, dá até raiva. Em nome de Jesus, amém. Quando dela fala, dá o prato, dá o prato. Ela começa a servir ali o arroz para todo mundo. E daí ela distribui os pratos, ela dá o prato, dá o prato. Estrogonofezinho, ela só não bota batata palha, ela é democrática, você coloca quanto você quiser. Mas é um exemplo de um coração que gosta de servir. Eu, às vezes, estou com tanta fome que eu já me sirvo. Fiz isso ontem, por sinal. Então, chegou a comida, na hora que eu fui comer, ergui a cabeça, a Júlia, amor, espera. Eu falei, eu espero, tá tudo bem. Então, quando orou, dei a Júlia lá, passo prato, serviu todo mundo. Mas a mesa é o lugar de você servir alguém. Então, de volta, qual a última vez que você preparou algo para alguém? Eu acho incrível. Quem é que se considera uma pessoa fresca? Tipo assim, cara, eu sou fresco. Meu paladar é infantil. Tem alguém que vai confessar o seu pecado? Minha mão está erguida porque eu tenho um paladar meio infantil, meus irmãos. Eu sou meio fresco também. E uma das atitudes que eu acho incríveis é você cozinhar para alguém fresco, não é verdade? Meu Deus, dá trabalho. Talvez você tenha que mudar toda a receita. Mas o desejo de você servir. Ou quando você faz algo que você nem pode comer. Conheci uma pessoa que ela, assim, era espiritual o jeito que ela cozinhava. Porque ela era alérgica a camarão. E falava assim, você tem que comer o camarão que a fulana faz que é o melhor. Eu falei, mas você não é alérgica? Daí ela falou assim, sim, eu sou. Mas ver a alegria da galera comendo e me elogiando é muito maneiro. Ela não tinha lucro naquela refeição que ela fazia. Em lavar o camarão, em nananá, todo aquele processo. Na mesa nós também servimos. E temos oportunidade de sermos servidos. Qual a última vez que você serviu alguém? E qual a última vez que você teve a chance de ser servido? Tem gente que não se abre para ser servido. A gente é muito estranho, né? Deixa eu te servir. Não, imagina. Eu faço. Pedro teve essa postura ali com Jesus. 8 ou 80, né? O Senhor fala assim, olha, é necessário que eu lave os pés de vocês. Pedro, não. Capaz, Senhor. E daí Jesus fala assim, olha, é necessário que eu faça isso. De Pedro, então lava tudo. Jesus fala, não é tudo. É só o pé. Tipo, Pedro não dá uma dentro, né? Eu fico, meu Deus. Mas mesa também, igual eu já disse, é um lugar de amizade, meus irmãos. Então, os amigos mais próximos de Jesus estavam ali com ele à mesa. E eu entendo também a mesa sendo um lugar de discipulado, mas é um lugar de um alimento. E de alimentos físicos e muito bons, mas também mesa é um lugar de um alimento espiritual, meus irmãos. Os pães da presença estavam ali na mesa. O que você tem servido na sua mesa? Será que as pessoas têm encontrado um alimento espiritual quando senta para conversar com você? As pessoas têm encontrado um alimento, têm se sentido alimentadas. Depois eu descobri que eu sou tão ruim, meus irmãos, que eu até errei o título da mensagem, né? Eu sei que alguns irmãos repararam. Mas quantas vezes vocês abriram a palavra de Deus e falaram assim, cara, Deus está falando comigo nesse texto. E você pôde compartilhar da vida. Sabe por que a gente não tem tempos de mesa? Porque tempos de mesa requer intencionalidade. E nós não somos uma geração intencional naquilo que queremos. Quantos aqui já marcaram coisas ou marcaram com alguém, e daí aconteceu alguma coisa e vai remarcando e remarcando e remarcando,
E a gente sabe que a gente está remarcando, daí você olha na igreja, a gente tem que marcar aquele, né? Tem que marcar. E a gente vai. Para termos esse tempo de mesa é necessário intencionalidade. E se tem uma coisa que Jesus foi nesse último dia, antes dele se retirar ali para o Getsemane e passar por aquilo que ele passou, foi ter intencionalidade, meus irmãos. A falta de intencionalidade pode ser um pecado, sim, no nosso coração. Uma dica que eu dou para os noivos: criem a cultura de receber pessoas na casa de vocês. É não receber uma manada, não. Que isso assusta também, começa aos poucos. Se você é mais tímido, chama um casal, chama um amigo. Não precisa ser no primeiro a assustar, vou chamar 30, vai dar ruim. Mas uma dica que eu dou com muito carinho: sejam intencionais em conviver, sejam intencionais em compartilhar a vida. Por isso que eu falei que essa palavra, ela é apostólica, porque nós queremos lançar nessa noite um fundamento, a comunhão no nosso meio. Mas uma comunhão intencional, uma comunhão que gera vida, uma comunhão que ela é espiritual, aonde ela sacia a nossa fome. Quantas vezes eu estava, Senhor, eu quero mais de Ti. E eu sentava num tempo de mesa com o pastor Jefferson no discipulado, e eu saía alimentado espiritual. E às vezes a comida pode estar ali, pode estar junto. Eu lembro algumas vezes, eu, o William, o pastor Jefferson, o Doês, a gente ia ter um discipulado, a gente numa pizzaria, nós 4, pegava uma pizza de 20, fazia aqui, ó, tipo, aqui, esse aqui é teu quadrante, esse é meu quadrante, teu quadrante, teu quadrante. E dividia ali, e aí se comesse mais. Muitas vezes. Então, meus irmãos, eu quero... Assim como a ceia, ela traz uma reflexão, ela nos faz olhar para nós mesmos, faz nos olhar para o nosso coração. Eu quero, a primeira pergunta te fazer é: teu coração está preparado para frequentar mesas? Porque de volta, a mesa ela vai querer vulnerabilidade. Às vezes estamos tão feridos e tão machucados que nós não temos coragem de frequentar. Quando frequentamos, entramos mudos e saímos calados. E não temos a chance de conhecer um pouquinho mais o outro e compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Então, como é que está o teu coração para frequentar as mesas? Será que houve alguma traição? Será que houve algo na tua história que te marcou, que você fala assim: olha, tia, eu não consigo. Essa noite é uma noite de você entregar isso. Mas também você pode ser a outra pessoa que precisa ser batizado nessa noite com uma intencionalidade por parte do Senhor. Senhor, quando eu vou, mas assim, até eu ser intencional, eu demoro. Temos que ser intencional. E talvez Deus esteja te preparando para um tempo de discipulado. Muita gente tem me procurado: Ti, eu quero discipular, eu quero caminhar com pessoas. O que eu faço? Eu sempre digo: marque um café. E ali se relacione. Com quem aqui alguma vez já teve algum café comigo ou esteve lá em casa já em alguma ocasião? Temos aqui algumas pessoas. A minha ideia é até o final do ano ter com todos vocês. Mas, se eu vier a falhar, você não vai ficar: meu Deus, Tiago não gosta de mim. Eu sou Judas da mesa dele. Não, está repreendido. Se eu não conseguir, você tem alguém que vai te chamar: cara, vamos tomar um café. Quando está mal, quando está bem. E às vezes procuramos as mesas só quando estamos maus. Misericórdia. A mesa vira um lugar de desabafo. Se relacionar
Não é só como tempo de problema, mas é também no tempo de alegria. E será que as mesas que você tem frequentado têm agradado a Jesus? Como tem tido as suas conversas, o teor das suas conversas? Jesus tem sido glorificado em meio à mesa que você senta? O que é servido ali? Os pães da presença? Ou o lixo do inferno? Como está a sua fome espiritual para que aquilo que o outro está vivendo venha trazer alimento sobre a sua vida e alegria? Às vezes a gente acha que a gente está num nível de semideus. Cara, mas eu nem vou sentar com ele porque não tem muito o que me agregar. Ele está começando a caminhada dele na fé. Misericórdia ter um coração assim. Misericórdia achar que o que é servido na nossa mesa é melhor do que é servido na mesa do meu irmão que está começando na fé. Todos eles devem ser servidos pães da presença. O Cristo. Todos eles devem ter a palavra de Deus. O book on the table. E mesa também é um ambiente familiar. E com isso eu quero ir para o final para a gente encerrar. Mesa dá um lugar de família, não é verdade? Às vezes, a família é tão grande, o que as pessoas fazem? Pega mais mesa. Junta as mesas. Não é verdade? Quando a gente tem comunhão aqui embaixo, o que a gente fala para o outro? Quando a gente quer sentar em mais gente? Junta as mesas. E daí você começa o quê? A juntar as mesas. E aquele grupo vai aumentando. Eu lembro de churrascos e almoços em família. E daí tinha uma mesa só. Daí fala, vai ter que juntar mais uma. E mais uma, e mais uma. E mais uma mesa. E daí toda a família ficava ali ao redor. Quando você é criança, mais novo, você não valoriza tanto. Mas eu já estou ficando mais velho, assim. Eu já acho legal, já. Acho bonito. Fico, uau. Mesa é um lugar de família também. E, meus irmãos, somos uma família espiritual. Então eu quero pedir a você com muito carinho que aos sábados o pós-culto seja um tempo de mesa. E sabe, às vezes a gente vai se dividir em grupos, sabe? Tem vezes que eu vou precisar conversar com uma pessoa específica. Eu vou sair com o pastor Mateus, a Ju e a Jane, a gente não saiu nós quatro, né? Desde que eu voltei, sabia? Eu estava lembrando disso. Mas precisamos. E daí eu vou sair e vou ter esse tempo com eles. Você não vai olhar para mim e falar assim, meu Deus, o Thiago não gosta de mim. Eu sou Judas. Não! Mas eu quero te convidar a uma intencionalidade no nosso culto, no nosso pós-culto. E uma intencionalidade durante a semana. Não é todo dia, porque não dá realmente. Mas quem é intencional faz a hora valer a pena. Quantas vezes só tinha 30, 40 minutos para um discipulado? E havia uma intencionalidade. E o Senhor falava comigo. O Senhor trazia respostas. Eu abri o coração. Somos uma grande família espiritual. E a boa notícia é que quando o Senhor voltar, nós vamos estar com Ele. E ali o que a gente vai fazer? Comer. Ceiar nas bodas do Cordeiro. Mas meu irmão, não vai precisar ter um pão ali sem fermento. Estaremos diante do próprio Cristo. Então até no final a mesa vai estar envolvida. Então eu quero te pedir com muito carinho. Não é uma palavra que você vai sair chorando daqui
Meu Deus, uma mesa, eu tenho que comprar uma mesa. Não. Tá tudo bem. Mas talvez você saia daqui com o coração intencional em viver isso. Tem coisas que só estão disponíveis no secreto, não é verdade? No Senhor. Mas tem porções do Senhor que só é dividido na mesa e na comunhão. Estava lembrando, junto com o pastor Jefferson, essa semana, sobre os tempos de célula que nós tínhamos. E a nossa anfitriã, ela só soltava o assunto. Olha, o tema é reconciliação. O pastor Jefferson falava, eu falava, o William falava, e daí outra pessoa falava, e quando a gente vê, passou os 50 minutos da célula. Aquilo era tão bom. Porque um agregava o outro e um trazia a revelação daquilo que estava vivendo, um compartilhava do coração. E compartilhar o coração requer tempo, requer intimidade, não é verdade? Quem aqui se considera uma pessoa tímida? Dá um tchauzinho para eu ver. Meu Deus, é tchau até para tímida, tchau, misericórdia, pode baixar. Provavelmente você não vai conseguir se abrir na primeira conversa. Ou se abrir completamente. Você vai precisar do quê? Intencionalidade. Confiança e segurança. Mas se por acaso alguma coisa acontecer, alguém vier a falhar com você, não desista. Continue. Persevere. A mesa também é um bom termômetro para o perdão. Você quer ver se você realmente perdoou alguém? Tipo assim, na prática. Você tem coragem de chamar essa pessoa para a tua mesa? Para a tua intimidade novamente? É difícil. Eu já passei por isso. E eu ser a pessoa que vacilou com alguém. E eu voltar para a mesa. E eu me senti ali tão indigno, tão sujo. E ficava assim, cara, o que essa pessoa está pensando? E a pessoa me servindo. Aquilo quebrou meu coração. E algo é gerado dentro de mim. Mas eu também já experimentei do outro lado. Onde pessoas vieram a errar comigo. E você ter a alegria de servir e falar assim, cara, não tenho nada contra você, nem nada a favor. Não, não é isso. Mas você fala assim, cara, eu quero firmar uma reconciliação, uma aliança. Tem um amigo meu, tadinho, eu sempre falo a idade dos cultos de transição da juventude. Já teve para ter alguns finais de semana, mas sempre tem evento na igreja, meus irmãos. Misericórdia. E eu sempre passo as datas e sempre é adiado. E eu esqueço de avisar ele. Ele estava esses tempos num casamento com o pastor Jefferson. E daí ele falou assim, ô Jeff, que horas que é lá a posse do Tiago na juventude? Ele, cara, não é hoje não. Ele, cara, estava pronto para ir embora. Daí teve uns semanas atrás ele mandou mensagem, ô, que horas que é aí? Eu fiquei, cara, não é hoje. E hoje ele me mandou, é 7 horas mesmo. Eu, cara, é semana que vem. E ele, tamo junto. Mas era um amigo, que algo aconteceu que nos marcou muito. E um dia sentamos na mesa, havia testemunha, o Igor estava lá, viu a reconciliação, choramos juntos. E é meu amigo, meu irmão. E praticamente um irmão. A mesa tem esse poder. Mas não ela por si só, mas é por aquilo que é servido. Sejamos nós maduros e fundamentados na palavra. Quando sentarmos na mesa, que as pessoas olhem em Cristo. Então se encha da palavra e sente a mesa e compartilhe e desfrute. Por isso que nas celas temos o nosso momento de compartilhar. Quero te convidar a você ser mais intencional no teu compartilhar. Estou te ajudando, hein? Às vezes, na cela, a gente começa a pensar como é que foi a nossa semana
No momento do compartilhar, chega a tua vez e você fala, deixa eu ver como é que foi minha semana. Cara, não. Eu arrebentei meu chinelo. Tá bom, compra outro. Mas é tão bom quando tem um compartilhar, quando a pessoa mostra o que ela está vivendo com Jesus. E aquele compartilhar, ela edifica a fé. O Cauã, recentemente, ele ministrou num compartilhar essa palavra que ele deu na consagração. Sobre o Senhor ser digno de confiança. E eu lembro de eu olhar para a Júlia e a gente... Mas é tão bom caminhar com pessoas que compartilham disso. Quero te convidar a você ser essa pessoa. Amém? E é uma mensagem que ela não precisa de um apelo. Ela precisa de uma resposta. Ela precisa, quando falamos de cultura da mesa, uma cultura ela não é gerada da noite para o dia. Uma cultura requer tempo. Uma palavra, ela apostólica, ela tem que ter espaço para que ela seja colocada de maneira bem profunda, porque ela é fundamento. Mas ela precisa ser regada para que crie raízes e a gente comece a ver o crescer e os frutos. Novamente, qual a última vez que você esteve numa mesa? Você foi verdadeiro numa mesa? Podemos até frequentar mesas, mas a gente não abre nosso coração. Somos como NPCs na mesa. Não temos identidade. Quero te convidar você a viver isso como juventude. A viver isso no nosso meio. Até que isso seja natural, até que isso seja orgânico. Até que isso faça parte de um DNA, de uma família espiritual, que nós somos como Igreja Batista do Uberaba. Até a nossa juventude. E eu poderia trazer uns desafios. Essa semana, marca aí com alguém. Eu não vou fazer isso. Eu acho que a exposição da palavra já nos constrange e nos leva a um movimento. Às vezes falamos, ninguém liga para mim, então ligue para alguém. Comece por você. E vamos juntos provar e desfrutar da presença de Deus. Amizades, relacionamentos e alianças são firmadas na mesa. Às vezes tinha uma prática, hoje em dia não é tão comum, mas ainda tem. Quando um casal, noiva, fala o quê? Temos que fazer o quê? O jantar de noivado. Alguém aqui teve jantar de noivado? Temos alguém? Não? Ninguém? Então está 100% minha estatística. Não é muito comum. Mas o pessoal fazia jantar de noivado. Sentava ali na mesa e falava, noivamos. Legal. E seguia a vida. Quero te convidar, fique de pé. Coloca a mão no seu coração. E assim como o texto que nós lemos é utilizado ali na ceia, vemos a ministração de Jesus ali e usamos esse texto na ministração da ceia. Ele tem uma parte importante do examinar a si mesmo. E eu quero terminar essa mensagem você examinando a si mesmo. Feche seus olhos e comece a perguntar se você está aberto para que novas pessoas frequentem a sua mesa. Talvez você até aprendeu a ter momentos de comunhão, momentos de mesa, mas talvez você delimitou a sua mesa. Você não está preparado para ser igual aquelas famílias de falar, ei, vamos juntar a mesa, bota mais uma. Talvez você tenha que falar, Senhor, me permita, me perdoa, mas coloca mais pessoas na minha mesa, coloca mais pessoas ao meu redor. Ou talvez você é uma pessoa que se feriu.
que você não consegue abrir a sua intimidade para alguém, por medo de ser traído, medo da rejeição, medo de achar o que vão pensar. É uma noite de você deixar isso aos pés de Jesus. Talvez nessa noite, você precisa liberar perdão sobre alguém. Porque se você sentar aqui na cantina depois, com a pessoa, você vai falar, não vai dar certo, vai dar treta. Me deixa longe. Você vai precisar dessa intencionalidade do perdão. Ou talvez, nesse examinar do coração, eu tenho sentado em mesas, mas eu não tenho compartilhado do pão da vida que é Cristo. Você escolhe os brinquedos. Você escolhe os jogos, e de volta, nada contra o jogo em si. Só que isso não sustenta relacionamento. Isso não sustenta intimidade. E por último, é se você quer responder. E se você quer, comece a falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero abrir a minha mesa. Eu quero colocar os pães da presença. Se você mora com seus pais, você não pode receber alguém na sua casa. Meu irmão, vai no shopping, vai na Quipão aqui, vai na padaria, qualquer lugar. Mas tem esse momento de comunhão, de intimidade, de abrir o coração. Senhor, quero pedir nessa noite, nos batiza com uma intencionalidade, nos batiza com uma maturidade, nos batiza, Senhor, com um desejo de te agradar e de te servir. E que, Senhor, lançamos essa palavra da comunhão, porque o fruto que visualizamos como juventude é sermos uma grande família espiritual. E, Pai, nós temos fome de Ti, Pai. Pai, nós temos fome da Tua presença. E, Senhor, obrigado pela revelação que temos tido do alimento no secreto, mas também, Pai, pedimos que há um alimento que é servido no coletivo e é compartilhado. Nos ensina, Pai, a compartilhar a vida, compartilhar as alegrias e compartilhar as tristezas. E que, se às vezes mesas que frequentamos estão arrasadas, pedimos, Pai, nessa noite que sejam restauradas essas mesas, essas casas, esses lares. Pai, que jovens e adolescentes que talvez não tenham essa oportunidade de viver, essa mensagem venha a ser uma quebra de padrão, assim como foi na minha vida. E pedimos, Pai, que a Sua palavra sempre esteja presente na nossa mesa e nos nossos lábios e no nosso coração. E sabemos, Pai, que um dia cearemos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E não vamos precisar comer o pão, porque estaremos diante da presença do próprio Cristo. E vamos compartilhar o que fizemos em nome dEle. Ah, Senhor, nos leva. Quero te conduzir, imagine isso. Nas bodas do Cordeiro, você sentado. E você não está compartilhando o que Jesus tem falado com você. E você vai falar o que Jesus falou. Porque você está na presença do próprio Cristo. E depois disso, um novo nível de graça, de revelação vai vir sobre a sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, em meio a dias de aflições, mesas são lugares aonde há cura. Quantas vezes eu estava cansado e uma simples mesa com os meus amigos aqueceu meu coração para voltar para a missão. Senhor, que as mesas sejam batizadas pela Sua palavra e consagradas a Ti. E aonde cada um estiver, essa palavra gere vida, fundamento e movimento no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.